O supralapsarianismo é a ordem bíblica e racional. O infralapsarianismo confunde concepção lógica com execução histórica, de modo que não apenas é contrário aos fatos, mas torna absurdo alguns dos decretos divinos. Para qualquer decreto, deixa o propósito de decreto sem especificação até o próximo decreto. Mas, então não há razão para o presente, de modo que ele se torna arbitrário. Assim, o infralapsarianismo é blasfemo por implicação, uma vez que insulta a inteligência de Deus e nega a sua racionalidade. Os infralapsarianos replicam que o supralapsarianismo mina a justiça de Deus, mas, para afirmar isso, eles contrabandeiam um padrão de justiça privado e antibíblico, que rejeita a soberania absoluta de Deus e viola a inferência lógica estrita e então avaliam os decretos eternos por ela. Sua tentativa de defender a subserviência de Deus a um padrão humano de justiça acaba sendo uma subversão contra a sua justiça soberana e divina. E isso é uma negação até mesmo de uma capacidade simples de planejamento lógico e arranjo na mente de Deus. Consequentemente, sua objeção comete outro ato de blasfêmia. Louis Berkhof, ao explicar algumas das objeções contra o supralapsarianismo, escreve: apesar de suas aparentes pretensões, ele não oferece uma solução para o problema do pecado. Faria isso se ousasse dizer que Deus decretou trazer o pecado ao mundo por sua própria eficiência direta. Mas ouso dizer isso. Na verdade, não me atrevo a negar, porque se o fizer, estaria dizendo que algum outro poder tem a capacidade de gerar e controlar o pecado por sua própria eficiência direta. Entregar o poder divino a humanos e demônios, essa é a blasfêmia do dualismo. E então, Berkhof continua: alguns infralapsarianos, é verdade, representam um decreto como a causa eficiente do pecado, mas ainda não querem que isso seja interpretado de forma que Deus se torne o autor do pecado. Mas eu afirmo que Deus é o autor soberano e justo do pecado, pela mesma razão que acabei de declarar. Negar que Deus é o autor do pecado necessariamente implica alguma forma de dualismo, e isso equivale a uma rejeição do teísmo bíblico. O resultado, novamente, é uma blasfêmia. Mas Louis Berkhof persiste. É apontado que o esquema supralapsariano é ilógico na medida em que faz com que o decreto de eleição e preterição se refira a não entidades, isto é, a homens que não existem exceto como possibilidades básicas, mesmo na mente de Deus, e ainda não existem no decreto divino e, portanto, não são contemplados como criados, mas apenas como criáveis. Esta é uma objeção desconcertadamente estúpida e idiota. Em um arranjo lógico, o propósito final é primeiro concebido e em seguida cada decreto subsequente é feito para cumprir o anterior. Portanto, é claro que o decreto que diz respeito à criação dos homens seria precedido por um decreto que requer a criação dos homens para a realizar, mas ainda representa os homens como possibilidades básicas. Uma mulher pode decidir colocar um lindo vestido para sua reunião de colégio antes de comprar o vestido. Na verdade, é porque ela decidiu usar um lindo vestido para o reencontro que ela decidiu comprar um. O infralapsarianismo confunde a ordem de propósito e design com a ordem de execução. Ele reclama que no supralapsarianismo Deus decreta as entidades dos réprobos
sem uma visão de sua pecaminosidade. No entanto, a Bíblia afirma explicitamente esta visão que a reprovação é incondicional e que Deus criou algumas pessoas para a salvação e todas as outras para a condenação. Sim, da mesma massa, conforme conta-se em Romanos capítulo 9, versículo 21. Os réprobos não se criaram. Deus os criou e os criou como réprobos para a condenação eterna. No infralapsarianismo, uma vez que o decreto de eleição e reprovação vem depois do decreto para a queda da humanidade, isso significa que no ponto em que Deus decreta a queda da humanidade, ele o faz sem saber porque o decreta ou o que faria a respeito. Se ele tem a redenção em mente e, portanto, a distinção entre os salvos e os condenados, de forma que sabe porque está decretando a queda da humanidade, então, nesse ponto, ele já decidiu a redenção. E isso se torna supralapsarianismo. Isso significa que no infralapsarianismo, no ponto em que Deus decreta a queda da humanidade, ele o faz apenas para desejar que a humanidade caia. E, portanto, os infralapsarianos se escondem atrás do seu padrão humano de justiça, que Deus deve designar como réprobos apenas aqueles que já são culpados. Mas é melhor que Deus decrete que toda a humanidade deva cair em pecado sem nenhuma razão. Sim, sem nenhuma razão para isso e sem qualquer pensamento de redenção. Por outro lado, embora os infralapsarianos digam que Deus pode de fato decretar a queda da humanidade apenas porque o deseja, em seu esquema, Deus decreta a queda da humanidade para que haja pecadores para ele salvar e condenar. A principal objeção contra o esquema supralapsariano equivale a uma oposição à ideia de que Deus poderia designar as entidades dos réprobos antes de decretar a sua queda no pecado. No supralapsarianismo, Deus primeiro decreta que haveria réprobos, e então ele decreta a queda para que esses réprobos pudessem se materializar. Novamente, a objeção é contra a reprovação incondicional. Em outras palavras, a objeção é contra a soberania absoluta de Deus, ou o fato de que Deus é Deus. Então, a objeção contra a reprovação incondicional é que ela é injusta, isto é, não de acordo com qualquer padrão declarado nas Escrituras, mas de acordo com a intuição pecaminosa do homem. E então, ele está incomodado com a ideia. Em qualquer caso, no momento em que Deus executa a punição sobre os réprobos, eles já caíram em pecado, de forma que Deus de fato não pune ninguém que é sem pecado e inocente, isto é, exceto quando ele causou o sofrimento de Cristo. Mesmo assim, a punição infligida estava apenas na mente de Deus, porque Cristo estava carregando a culpa dos escolhidos. Isaías capítulo 53, versículo 10. E então, novamente, a objeção contra o supralapsarianismo realmente equivale a uma negação de que Deus é Deus e que ele não é um homem ou uma mera criatura. E então, algumas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas de fato não acreditam. Este é o principal culpado por trás dos falsos sistemas religiosos teológicos como o liberalismo, o arminianismo e calvinismo inconsistente. Na verdade, não existe nenhuma objeção bíblica ou racional contra o supralapsarianismo. As pessoas simplesmente não desejam permitir a soberania absoluta de Deus sobre sua própria criação. Uma vez que abandonamos as suposições falsas e centradas no homem, a ofensa à soberania divina e absoluta desaparece. Se vamos abandonar essas suposições, é outra questão. A obra do Espírito na santificação é necessária para renunciarmos a todo senso de autonomia humana e pensamento centrado no homem, incluindo o tipo relativo e ilusório de liberdade, que aparece tão frequentemente na forma popular de calvinismo.
E como acontece com muitas controvérsias, a verdadeira questão nesta discordância entre supralapsarianismo e infralapsarianismo é se estamos dispostos a deixar Deus ser Deus em seus próprios termos. Um supralapsarianismo consistente é a única posição que honra a Deus. As Escrituras e a lógica é a única posição centrada em Deus. Uma das coisas que aprendemos com a doutrina em que Deus decretou ativamente e causou a queda da humanidade como uma das etapas pelas quais ele cumpriria o seu plano eterno. O pecado não foi um acidente e a redenção não foi uma mera reação da parte de Deus. E como bem diz a Santa Sagrada Escritura, a palavra de Deus, o Senhor tudo faz para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia da destruição. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Assim, o supralapsarianismo resulta em louvor e reverência para com Deus.